Caio Fábio de Araújo é psicanalista clínico, conferencista e escritor de mais de 115 livros sobre espiritualidade. Nascido em Manaus, no Amazonas, é pai de 4 filhos. Atualmente mora e atende em Brasília, no Distrito Federal, onde iniciou há poucos anos atrás o movimento cristão chamado Caminho da Graça. De veia protestante, tem sua história amplamente ligada à Igreja Evangélica no Brasil e no mundo, pela qual trabalhou por 3 décadas sucessivas, sendo reverendo presbiteriano e presidente da Associação Evangélica Brasileira. Na década de 90, junto com Betinho, foi idealizador dos maiores movimentos sociais que o Rio de Janeiro conheceu, dentre eles o Viva Rio e o Rio Desarme-se, além da construção da Casa da Paz em Vigário Geral e da Fábrica da Esperança, ONG na favela de Acari. Tendo se afastado dessa agitada agenda, atualmente Caio Fábio dedica-se a responder às milhares de cartas publicadas no site caiofabio.com, que alcançou em pouco tempo um índice de visitação na casa dos milhões, no Brasil e no mundo, e a partir do qual se iniciaram em torno de outros 50 núcleos comunitários do Caminho da Graça. Qual foi a sua maior perda, Caio, nessa história toda? Eu não acho que eu nunca perdi nada. Porque até aquilo que eu poderia chamar de minha maior perda, que é o meu filho Lucas, porque eu fui e sou apaixonado, eu não perdi. Ele entrou na glória, eu vou encontrar logo, logo com ele. Eu só sinto uma saudade doida. Eu choro de saudade por dele todo dia. Assim como todo dia eu tinha prazer em beijá-lo 1000 vezes no dia. Agora, isso não me trouxe infelicidade. Vinde, eu não perdi nada. Eu fiquei livre de uma casca de tartaruga. Em 1994, quando aquilo ali precisava de $1 milhão por mês para abrir a porta, da Vinde, da Fábrica de Esperança, da Vinde TV, das rádios, da revista, sem $1 milhão por mês aquilo não rodava. Chegou uma hora que eu olhei ali para aquilo tudo, eu falei, Deus, me salva disso. Porque quando o Senhor me chamou com 18 anos de idade, a única coisa que o Senhor pedia de mim é que eu abrisse a boca e falasse para o mundo do meu amor por ti. Agora estou eu aqui, sendo pressionado por 15 diretores que querem saber qual é a verba que vai ser cotada para o departamento deles. Se não tiver $1 milhão por mês, a porta fecha. E estou eu aqui trabalhando como um cachorro correndo atrás do rabo para alimentar um sistema que não produz vida, porque eu sozinho lá em Manaus tinha certeza que eu atendia com qualidade milhares de pessoas, muito mais do que no tempo em que a Vinde tinha uma superestrutura e eu falava pelas mídias para milhões de pessoas por dia. Mas eu sentia que a profundidade do alcance não era para comparar com aquilo que aconteceu nos 7 primeiros anos em Manaus. Deus sabe como eu pedi a Ele para Ele me livrar da Vinde, para me tirar aquela casca inteira. Deus ouviu minha oração de um modo que meu filho Davi discerniu na hora. Quando a casa caiu, o Davi me escreveu uma carta que eu tenho guardada comigo, onde ele dizia, eu estou sentindo dor, tristeza, por ver esse pessoal pisando em cima de ti, porque eu vi como você viveu o Evangelho, ao mesmo tempo que eu estou muito feliz, Pai, porque você vai ficar livre de novo, para ser só você, e o teu tesouro é esse, e eu espero que você nunca mais bote nenhuma casca sobre você, você só carrega o escudo do Evangelho. E você é isso hoje? É só o que eu quero. E qualquer outra tentação ou proposta, eu estou dizendo, arreda Satanás. E o que você falaria do caminho da graça? O caminho da graça, para mim, é o sonho que eu adiei anos e anos e anos por uma razão simples. E outra vez aqui, pode até estar parecendo chato para quem está vendo em casa, que não estão vendo o Heraldo, que está atrás da câmera ali, eu não tenho culpa se ele assistiu muitas dessas coisas que eu estou contando, mas o caminho da graça foi atrasado 30 anos na minha vida por uma única razão. Eu tinha no coração a pureza de crer que aquela coxa de retalho evangélica, que era um Frankenstein,
de fato. Podia, que eles só eram daquele jeito porque eles não conheciam a palavra. Que eles só eram burros daquela forma porque lhes faltava entendimento. Que eles só eram mesquinhos daquele modo porque eles tinham sido educados na religião da perversidade. De todo o coração eu creio que se eles crescem no Evangelho, eles iriam entender, porque era tão simples de entender. Eu já me converti entendendo, por que eles não iam entender? E o Heraldo sabe a quantidade de vezes, olha, se eu quisesse ter começado uma denominação evangélica no Brasil há 30 anos atrás, a Assembleia de Deus tinha virado pincha de Coca-Cola, de pequenininha. Não tinha nem existido Universal, porque as propostas eram todo dia. Metade dos presbiterianos me propunham romper, os congregacionais, batista, pentecostal, quadrangular, gente de tudo que é grupo, para formar uma coisa mega, que eu nunca quis, sabe por quê? Porque eu acreditava que eu estava nesse mundo para ajudar a promover a unidade e que a única maneira de ajudar cada grupinho a entender o Evangelho é se eu fosse uma pessoa neutra, ao invés de ser alguém que aglomerasse um grupo. Mas foi porque eles me provaram por A, B, C, indo de alfa a ômega, que eles não querem o Evangelho. Eles querem esse espetáculo circense de exploração do nome de Deus de modo blasfemo, é que eu me senti com liberdade total para doa quem doer, pregar e convidar as pessoas para virem para um ambiente onde o Evangelho quer ser a lei da graça no coração das pessoas. E hoje eu queria que você parasse para pensar comigo um pouco sobre perdão. Por quê? Porque a gente sempre fica pensando em perdão como aquilo que os outros precisam em relação a nós, ou aquilo que a gente precisa em relação aos outros. Mas antes de ser no plano e no nível humano, a gente precisa de perdão mesmo, é para a nossa consciência, é para o coração, é para poder viver em paz. A gente precisa de perdão porque todos nós sabemos, de um modo ou de outro, no fundo do coração, que existe um débito nosso. Quanto mais eu vivo, mais eu tenho certeza que no fundo do meu ser está instalada uma consciência que me fala da minha inadequação em muitas coisas nessa vida. Das minhas omissões, do bem que eu devia fazer eu não faço, do mal que eu não quero fazer e de vez em quando eu me apanho praticando, das incoerências do meu ser, da minha incapacidade de amar, de me dar. Enfim, eu olho e lá no centro de mim lateja essa convicção de que existe um débito. E muita gente não sabe o que fazer com isso. É uma culpa que fica ali latente. Dependendo de quem é o indivíduo, se ele é muito religioso, ele é cercado por pessoas muito moralistas, ou ele é neurótico e tem tendência a exacerbar o sentido de responsabilidade dele, ficar fixado e angustiado em resolver isso por conta própria, isso só aumenta, isso só cresce, é um estado culposo que vai ficando aflitivamente neurótico no coração do indivíduo. E ninguém consegue viver bem nessa vida se sente assim, tensamente culpado. É uma aflição, uma angústia, um sentimento de débito, uma coisa esquisita, estranha. E a palavra de Deus diz que Jesus, entre tantas coisas, veio ao mundo para cancelar o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de muitas ordenanças. E ele removeu esse negócio inteiro, rasgou esse escrito de dívida e encravou na cruz e nos libertou daqueles que têm o poder no mundo espiritual de se tornarem forças obsessivas, estimulando a nossa culpa. Assim,
na cruz, Jesus despojou os principados e as potestades e os expôs ao desprezo quando triunfou sobre eles na cruz. A palavra de Deus diz que quem crê recebe o benefício. Quem crê que Jesus levou a culpa toda. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem crê tem paz. É reconciliado em Deus. Se sabe reconciliado com Deus. Pode caminhar pacificadamente e experimentar tranquilidade. Foi perdoado. Aí começa um outro caminho, uma outra jornada. Eu fui a Deus em Cristo e disse: eu sei que eu devo o que eu não tenho como pagar. Me perdoa. E Ele me perdoou do que eu não tinha como pagar e jamais terei como pagar. E me perdoou de graça. É favor imerecido, é misericórdia, é amor de Deus, é dádiva de Deus. Porque Ele me quer consciente de que eu sou esse ser incoerente mesmo. Ao mesmo tempo, Ele quer que essa consciência de incoerência não se transforme em neurose e em culpa. E nem se transforme em legalismo, que é o que acontece com aqueles que desejam bancar por conta própria e de maneira comportamental uma vida que seja perfeitamente agradável a Deus, que não existe, mas gera um monte de doença na alma e de muita neurose. Quando eu recebo essa pacificação, essa tranquilidade em Cristo, eu sei que estou perdoado, eu disse que inicia um outro momento. Jesus contou a parábola de um homem que devia muito, muito, muito ao seu Senhor. E o procurou, porque não tinha como pagar a sua dívida, e implorou que ele fosse perdoado. E o Senhor desse homem o perdoou de maneira incondicional, total e absoluta. Completamente irrestrita e sem limites. Quitou a dívida, simplesmente porque o indivíduo disse: eu não tenho como pagar, tem misericórdia de mim e me perdoa. E o homem foi perdoado. Só que ele saiu daquele ambiente, da presença lá do seu Senhor, e à medida em que ele caminhava para fora do recinto, ele olhando assim de longe, ele viu um cara que devia uma grana para ele. Ele falou: tá ali aquele safado sem vergonha, cretino, que está me enganando há um tempão. Um dinheiro que eu tenho para receber com esse irresponsável, e é agora que eu vou acertar essa parada. Aí pulou para cima do sujeito, sabe? Deu assim um mata-leão no bicho, espremeu ele todinho, e o cara só gritava assim: pelo amor de Deus, me perdoa, me ajuda, e eu tudo te pagarei. O indivíduo não estava nem pedindo para ser absolvido da sua dívida, ele só estava pedindo tempo, pedindo prazo, pedindo chance, pedindo paz para trabalhar, para poder voltar e quitar o que devia, porque oprimido ele não tinha energia nem para produzir e pagar. E o outro dizia: não, seu safadão, eu vou te botar na cadeia, seu desgraçado. E você vai ficar lá até me pagar o último centavo. Eu nunca vi ninguém preso poder trabalhar para pagar o que deve. De fato, aquele indivíduo não queria nem receber o que tinha que receber, ele queria se vingar do fato do outro não ter pago a ele conforme ele queria. Há pessoas para quem a vingança se transforma num bem maior do que o bem em razão do qual eles dizem estar se vingando. A vingança é o grande capital, é o grande valor da vida dessas pessoas. E aí, os que tinham visto esse mesmo cara lá dentro pedir perdão do seu Senhor e ser perdoado, e agora o viam aqui na maior covardia, oprimindo o seu próximo e dizendo: não, seu sem vergonha, é na cadeia que eu vou te botar e você não vai sair de lá enquanto não me pagar. Os que tinham visto as duas cenas não entenderam nada, disseram: esse cara é louco. Ele foi perdoado ali de milhões e agora aqui está cobrando uma merreca. Ficaram revoltados e foram lá com o senhor dele e disseram: olha, aquele teu servo acabou de fazer isso.
E o Senhor o chamou. E de servo mau, perverso, malvado, não te perdoei eu aquela dívida toda, de graça, só por misericórdia e perdão e bondade? Por que que tu não praticaste a mesma coisa e não agiste de igual modo com esse teu companheiro que te deve infinitamente menos? Porque tu agiste assim, eu vou te jogar agora no cárcere. E tu vais ficar nesse cárcere, remoendo a tua própria agonia, até tu pagares o último centavo. Entregue aos verdugos do açoite, da aflição e da agonia. Estou dizendo isso a você porque Jesus disse, ensinando-nos a orar, que dentre as coisas que a gente deve dizer está essa: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O primeiro perdão que eu recebo de Deus é absolutamente gracioso. Não importa o tamanho do débito. Eu chego, me curvo com o coração quebrantado e Ele habita com o quebrantado e o contrito de coração. E se meu coração confessa a impotência e a incapacidade de bancar a dívida, eu estou perdoado porque Ele é misericordioso e é gracioso. No entanto, perdão gera perdão. Eu fui perdoado, agora eu estou andando no caminho do perdão. Não há possibilidade de eu andar perdoado em Deus se eu não andar no caminho do perdão, no qual eu perdoo o meu próximo que a mim me deve, e sempre me deve infinitamente menos do que eu próprio tinha devido e pelo que já fui perdoado. É por isso que é completamente incompatível a ideia de você pensar que alguém celebra o perdão e a graça que recebeu de Deus nessa vida, enquanto é incapaz de perdoar as pessoas no seu dia a dia. Não perdoa esposa, não perdoa amigos, não perdoa devedores, é vingativo, é hostil, é maligno, é perverso, é rancoroso. Pode ir ao lugar do culto, à igreja, 1 milhão de vezes, pode gritar o que ele quiser gritar, mas enquanto ele não aprender a tratar com graça o próximo, do mesmo modo como ele tem sido tratado com graça pelo Pai que está nos céus, ele está apenas chamando sobre si mesmo os verdugos perturbadores da angústia, e ele vai ser colocado para experimentar e viver a circunstância de ter que ter uma consciência que não para jamais de cobrar dele o que ele deve. O que Jesus está dizendo é: se você recebeu perdão, transfira esse perdão como graça para os outros, porque se você recebeu perdão e pratica contra os outros a lei implacável do juízo, essa mesma lei vai se voltar agora sobre você, vai cancelar na sua mente e na sua consciência toda a certeza do perdão e vai instalar em você os verdugos da agonia. E aí, meu querido, o pau canta e a alma sofre. Eu espero que você tenha entendido. Uma alegria enorme a gente se encontrar aqui nesse momento. Eu não estou aqui para vender nada para ninguém. O que eu de fato tenho como intenção aqui é simplesmente tentar dizer para você que você tem chance de ter uma vida com Deus, você mesmo, sem precisar de controle de ninguém, nem intermediação de homens, nem ficar sob a tutela de seres supostamente superiores a você. Você pode andar com Deus, ter uma vida com Deus. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio a esse mundo organizar religiões. Jesus nunca desejou criar o cristianismo. Isso foi uma invenção nossa. A gente que precisa de agremiação, de clube. Os homens precisam se sentir donos dos homens. Alguns precisam achar que sem a presença deles na vida, Deus está perdido. Eles precisam ajudar Deus. Se eles não disserem como é que as coisas são, Deus não tem testemunho. Ou seja, é um Deus tão sem expressão que precisa se fazer representar por gente que, se não fizer alguma coisa, Deus está parado.
Isso é mentira. Isso não é verdade. Deus é o Deus que é. Todas as coisas existem pela palavra do seu poder. Ele ama todas as coisas que Ele criou. Ele ama todos os seres humanos. E Ele fez você assim, com capacidade de consciência, de autopercepção, de voltar-se sobre o próprio coração, de discernir sua alma. Ele deu a você um mínimo de entendimento para você discernir o que é melhor, o que é pior, o que é vida, o que é morte, o que contribui para o bem, o que esvazia e seca o bem no mundo. Ele dotou você de todas as coisas necessárias para você mesmo abrir seu coração a Ele. E aí inventaram essa coisa que, se não chegar alguém que saiba de mais coisas do que você não vai poder receber o benefício de Deus. Parece que Deus virou um programa, um software, sabe, da Microsoft Celestial, que de vez em quando o cara tem que comprar a versão atualizada de Deus, que é para ele poder rodar e funcionar nesse mundo. E tem aí os Bill Gates, que são da religião, são os caras que ficam vendendo acesso para você. E o pior é que a humanidade está nisso. E a coisa mais irônica que tem é que a fé em Jesus, que é a coisa mais simples, mais doce, que afirma que já está tudo feito, que está pago, que todos os homens que creem apenas para saber que eles já estão reconciliados com Deus por meio de Jesus e do que Ele fez. Essa maravilha do Evangelho que ensina as pessoas a tratarem com o inimigo sem ficarem sequestradas pelo inimigo, ao contrário, amarem-no, até para poderem ter o poder de não se sujeitar ao ódio que um inimigo causa no coração de alguém. O Evangelho que vem ensina você a esvaziar o coração desses conteúdos da maldade, que liberta você da tirania dos sentimentos ruins que governam a vida da maioria das pessoas, que liberta você de falsas noções de valores em função das quais muitas vezes você quase mata, você destrói os outros em nome da dignidade, da honradez, do direito e tal, vai tornando a sua vida uma miséria, dos outros uma desgraça. O Evangelho vem, liberta você de todas essas falsificações, ensina você o que é verdade, o que não é verdade, o que fica, o que não fica, o que vale, o que não vale. Mostra para você um caminho sobremodo excelente, um caminho de graça, de misericórdia, de descoberta de quem você é, de compreensão do mundo em volta de você. Esse Evangelho de Jesus, maravilhoso e simples, de repente é transformado nessa coisa que é posta nas mãos de algumas pessoas que dizem que se a humanidade não pagar pedágio a eles, não tem acesso a Deus. Isso é blasfêmia. E você diz, o que você está vendendo? Eu não estou vendendo nada, eu estou desvendendo, você entendeu? A minha missão aqui é dizer para você que não está à venda, que é de graça, que é favor imerecido, que qualquer um, em qualquer lugar da terra pode invocar a Deus no coração e receber o benefício, sem precisar de nada, porque assim como esse vento está batendo no meu rosto aqui, sem intermediário, sem mediador, assim é a misericórdia de Deus. Jesus diz que aquele que entra no reino, aquele que nasce de novo, fica assim como o vento. Vens de onde vem, não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é Deus, a liberdade de Deus é essa. Ele simplesmente vem, toca na gente, mexe na gente, altera a gente, visita a gente, derrama amor e misericórdia sobre a vida da gente. E faz isso não porque alguém esteja vendendo. Você mesmo sabe. Quantas experiências você já teve com Deus sem mediação de ninguém? Tem gente que diz o seguinte, eu não sei como é que eu falo com Deus. Essa é uma outra mentira. Venderam para você a ideia de que existe uma técnica para falar com Deus. Tem gente que tem oração mais forte, tem gente que sabe como falar e Deus se impressiona com essa fala, tem gente que conhece um determinado programa que, em sendo praticado, torna o cara irresistível aos olhos de Deus. Tudo isso é mentira, é invenção
para ganharem dinheiro em cima de você. Você está livre, meu amigo. E eu estou aqui para dizer isso. Aí alguém diz, qual é a tua intenção? Minha intenção é realmente ver você livre, porque eu não quero depender desse teu engano para viver. Eu não preciso disso para viver, ao contrário, só me interessa viver uma vida com Deus e para Deus na terra e anunciando essa verdade às pessoas, se for essa verdade que eu estou anunciando, que é o Evangelho simples de Jesus. O resto pode acumular poder na mão das pessoas, mas é manipulação e é blasfêmia e arrogância. A simplicidade do Evangelho vem e liberta cada consciênciazinha humana na terra, para que cada pessoa viva com Deus e fique livre desse mito de que alguns é que sabem por você, alguns é que oram por você, alguns é que têm poder por você, alguns é que intermediam por você. Tudo isso é mentira, tudo isso é invenção humana, tudo isso é blasfêmia. O Espírito Santo está livre, ele é livre, ele sopra onde quer. Ele está visitando você, seu coração, sua casa, faz isso todos os dias, fala contigo em sonho, sensibiliza a tua consciência. Aqui e ali chega alguém que diz uma coisa a você, que você no fundo do coração fica sabendo na mesma hora que foi algo de Deus, que às vezes impediu você de prosseguir por um caminho que poderia não ser um bom caminho. Deus está vivo, ativo, se movimentando, e se você tiver ainda a bênção de poder abrir o Evangelho e lê-lo, e meditar nele, e aprender a viver pela fé em Jesus, e se você conseguir discernir que já está tudo feito, já está tudo pago, que Jesus é suficiente, o seu coração descansar no fato de que o que você devia foi pago, o que você não podia foi feito por você, o que não havia competência em você para realizar, Jesus realizou, de modo que está consumado. E quando o indivíduo crê nisso e descansa, a vida dele começa a encontrar paz. Não querem ensinar isso a você, porque querem que você fique dependendo deles o tempo todo para dar qualquer passo. E eu tenho certeza que tem um bocado de gente me ouvindo aí, e assim zangada comigo, porque acham que eu estou desmontando uma estrutura de poder. E não tenho ilusão, eu não tenho esse poder, mas se eu tivesse eu desmontaria mesmo. Porque tudo que eu gostaria de ver na minha vida era as pessoas amando a Deus por conta própria, servindo nos seus lares, nos seus trabalhos, que cada comida na casa da gente fosse gratidão, que as pessoas não dependessem de estrutura nenhuma para ter uma vida pessoal rica, bonita, feliz, com Deus e umas com as outras. Então é só isso que eu estou aqui para falar. Eu não tenho nada mais misterioso para dizer, não estou vendendo coisa nenhuma. E se você agasalhar o que eu estou dizendo, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai parar de comprar qualquer coisa em nome de Deus. Porque você vai logo descobrir que está tudo feito de graça, disponível para o coração de qualquer um. Não tem grande, não tem pequeno, não tem poderoso, não tem fraco, não tem o que sabe mais, não tem o que sabe menos. Só tem seres humanos, cada um aproveite conforme a sua compreensão e conforme a sua fé, e viva bem conforme o entendimento da fé. Mas não se ofereça para ser corretor de Deus na terra. Porque aí, desculpa, é safadeza da grande. Não se ofereça para fazer esse meio de campo, porque isso é feio. Há um só meio de campo, Jesus Cristo, só Ele é que media. E Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu vou ficar com a minha cabeça branquinha, minha barba já está ficando, mas vou ficar dizendo isso. Olha, enquanto eu não partir, não esperem de mim outra coisa, a não ser afirmar a simplicidade do Evangelho e o convite singelo para que cada ser humano aproveite essa paz no coração, sem perder o tempo com essa culpa enorme, com essa neurose, com essa dívida horrenda e impagável, com essa angústia fazedora, trabalhadora, desesperada. Se eu não fizer, eu estou em culpa. Se eu não falar, Deus não fala. Se eu não agir, Deus não age.
Pelo amor de Deus, ponha-se no seu lugar, né, meu amigo? Ponha-se no seu lugar e enxergue-se enquanto é tempo. Deus é Deus, Ele é Senhor e soberano. Ninguém me pediu para vir aqui falar, eu só estou falando que eu tenho prazer. Agora você acha que se eu não falar, Deus não tem ninguém para falar por Ele? Vamos parar de besteira. Se Deus estiver nessa situação tão encurralada, de fato é melhor a gente dizer que a igreja é Deus. E que Deus dá uma ajudinha. Deus virou o sacristão da igreja, tá? Era mais verdadeiro. Agora, se Deus é Deus, pelo amor de Deus, o resto não só é coadjuvante, mas na maioria das vezes são os coadjuvantes que atrapalham a beça. Porque ao invés de deixar as pessoas livres, ficam querendo se meter no meio. E aí só enfraquecem a consciência das pessoas e vendem mentira. E fica o cara pensando, dizendo, ai meu Deus, quem me dera Deus me visitasse aqui. Mas eu preciso ir procurar um homem de Deus para que eu receba uma palavra. Os homens de Deus é que dizem isto a você, os supostos homens de Deus, porque quanto mais você pensar que é assim, mais poder eles têm. E quanto mais você souber que não é assim, menos poder eles têm. E eles não estão interessados em que você tenha uma vida com Deus. Eles estão interessados em que você não tenha uma vida com Deus e pense que só é possível ter uma vida com Deus se passar por eles. Tudo conversa fiada. Agora você já sabe a verdade. Decida por você. Se você quer fazer o caminhozinho da tirania e do controle, ou se você quer ter uma vida pacificada. Servir a Deus conforme a sua consciência e conforme o Evangelho. Livre, tranquilo e na palavra. Decida você. Minha decisão eu fiz aos 18 anos de idade. De lá para cá eu tenho vivido com a minha consciência diante de Deus. E eu quero lhe dizer o seguinte: quando minha consciência está certa da minha paz com Deus, o mundo inteiro pode pensar o contrário, eles vão ficar roucos. Mas eu não altero o meu caminho. A coisa mais maravilhosa de você conhecer Jesus mesmo é que, primeiro, Ele abre os seus ouvidos para ouvir vozes, até das crianças. Você recebe palavra de Deus de todos os lados. Mas a segunda é que Ele impede você de ficar nas mãos dos homens e sob as tiranias dos espertalhões. Quando eu era menino, depois dos meus 5 anos de idade, eu comecei a me perceber como indivíduozinho no meio do conjunto familiar muito cedo. Eu tenho memórias de 2 anos de idade nítidas na minha mente. Com 5 anos eu tenho um cabedal de memórias, de histórias, de coisas que nunca se apagaram da minha mente. E eu ouvia todo mundo dizer que meu pai se tornara um homem rico, que ele figurava entre as 3 maiores fortunas do Amazonas à época, final da década de 50, início da década de 60. Ele mesmo, às vezes, me chamava ao banheiro, ele sempre me tratou como se eu fosse um homem, desde pequeno. E ele sentava ali no banheiro comigo e dizia, você é um homem, você é o meu primogênito, você é o meu herdeiro, e você tem que tomar conta da sua mãe e de toda a nossa casa, se eu faltar. Você entendeu, Caio Fábio? Eu entendi, papai. Aí, e o pior é que eu entendia mesmo. Eu nunca me senti menino. Um negócio meio esquisito, mas eu nunca me sentia abestalhado. Aí, brincava, fazia tudo, mas na mesma hora tinha um homem dentro de mim o tempo todo. E ele me dizia, hoje eu tenho muito dinheiro. Se eu morrer, você vai ter que aprender logo a cuidar disso tudo para nunca faltar nada para sua mãe, para os seus irmãos, para nossa descendência. Tá bom? Eu digo, tá bom, papai. E quando eu cheguei aos meus 10 anos de idade, veio um golpe violento na nossa família. A revolução, o golpe militar de 1964 atingiu meu pai em cheio. E ele foi levado a inquérito militar e aquela coisa toda.
do dia para a noite, ele não tinha perdido o que ele tinha, mas ele estava tão desesperado que já nem importava mais o que ele possuía. Aí ele saiu vendendo tudo, entregando, e havia coisas que eram concessões, concessão de televisão, o governo militar pegou, mas o equipamento ele não queria mais nem saber das instalações, nem de nada. Concessão de exploração de minério e de ouro enorme, maior do Amazonas à época. O governo militar pegou, mas toda a infraestrutura que ele tinha construído, ele não queria saber mais de nada. E exploração de madeira para fazer papel, celulose, companhia Papel Amazon, e pau rosa, da qual também procedia perfume, perfumaria. Não queria saber de mais nada, nem da planta industrial, nem de coisa nenhuma. Isso tudo adivinha do escritório de advocacia dele. Ele era um homem muito esperto, advogado dos governadores e prefeitos, políticos, senadores, industriais. Tudo passava pela mão dele. E ele não queria mais saber do escritório. E se sentiu tão humilhado, com a cara na primeira página dos jornais, e ele dizia: eu cometi muitos pecados na minha vida até aqui, mas nenhum desses pelos quais eu estou sendo acusado. E o que deu nele uma vontade enorme de deixar o Amazonas e ir para o Rio de Janeiro. Aí ficamos 2 anos em Copacabana, durante cujo tempo a minha mãe me dizia todos os dias: cuidado com seu pai, porque ele está para se suicidar. Aí eu ficava ali de cão de guarda dele o dia inteiro, meu Deus, meu Deus. E até quando eu ia jogar bola, eu fazia pepé lá na rua, assim, dizer: Jesus salva meu pai, Jesus salva meu pai, Jesus salva meu pai, Jesus salva meu pai. Era pepé o dia inteiro: Jesus salva meu pai. Ele me levava para jogar bola na areia de Copacabana, eu jogava no bola e olhando para ver se ele estava lá, sentado no mesmo banco. E se ele saísse do lugar, eu já parava tudo: cadê? Papai, cadê você? Aí, por que, meu filho? Não, nada não. Você está bem? Tá, então tá legal. Então, era uma angústia horrível. Foram 2, 3 anos horrorosos. E aí, mudamos para Niterói, e já em Niterói, ele voltou a advogar. E com 1 ano e meio de advocacia, eu vi a capacidade gigantesca que ele tinha e o dom de fazer dinheiro. Porque ele começou a advogar em Niterói como quem não queria nada. 1 ano e meio depois, as pessoas já diziam, os meus parentes e amigos, os pais deles diziam: o escritório do pai do Caio já é o 2º da cidade. Aí 3 anos depois já era o maior da cidade. Todos os negócios do estado do Rio passavam por ele, porque o cara não era moleza. E onde ele botava a mão, toque de Midas. E a quem ele tocava, o sujeito prosperava. Era uma coisa impressionante. E ele simples no caminho dele, ele nunca foi impressionado, ele nunca transformou aquilo em Taj Mahal, ele nunca teve nenhum acesso do estilo Donald Trump na vida. Ele era um cara homem e não um boneco de riquezas, mas tinha suas vaidades de que ele tivesse essa capacidade tão inerente. E até então ele tinha sido um católico que se desviara da fé católica e se tornara um agnóstico. Até que um dia, tendo ido nos levar a uma reunião de escola dominical na igreja presbiteriana Betânia, em Niterói, em São Francisco, ele ouviu a leitura do texto de Hebreus, capítulo 11, verso 1, sobre a fé, que foi feito pela dona Maria José Elias, esposa do reverendo Antônio Elias, e que diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. E ele, que estava escondido atrás da porta principal da capela,
ouvindo e vendo aquilo por uma nesgazinha, porque ele não queria ser percebido, ele morria de vergonha dos crentes. Disse, meu Deus, que povo mais estranho, burro e alienígena. Eu nunca serei um crente na minha vida, ele dizia. E consentia que a mamãe fizesse parte dessa burrice, porque já era uma tradição familiar que vinha da minha avó, mas ele mesmo jamais cairia numa esparrela daquela. Ele dizia que a Bíblia era o fruto perturbada, histérica e nervosa dos hebreus. Por isso ele não ia perder tempo lendo as Escrituras. Mas nesse dia, o que aconteceu é que o texto de Hebreus, no capítulo 11, chegou a ele com uma força tão extraordinária e o atingiu com um poder tão significativo que ele, primeiro, entendeu aquilo tudo como tendo sido um impacto intelectual que o texto tinha lhe causado. Isso não é possível que um assunto de natureza filosófica tão subjetivo e tão amplo como o da fé possa ser reduzido numa frasezinha dessa. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Que coisa extraordinária! Aí guardou o texto, Hebreus 11:1. Chegou em casa, entrou no carro, ficou quieto, não disse nada a ninguém. Nós voltamos sem saber de nada. Ele nos dirigiu até a nossa casa e veio aquele almoço de domingo. Quando acabou o almoço, ele falou à minha mãe, Laci, você podia me abrir aí essa sua Bíblia em Hebreus 11:1? Minha mãe, coitada, quase cai da cadeira. Eu fiquei com palpitações. Eu digo, o que será que está acontecendo aqui? Aí lá veio ela, assim, meio sem graça, né? Não entendendo nada. Está aqui, Caio, Hebreus 11:1. Muito obrigado. Aí nem levantou do lugar onde estava a mesa. Aí leu, capítulo 11 todo de Hebreus. Tudo sobre a fé. Vai descrevendo a história dos homens e mulheres de fé, até aqueles dos quais o mundo não era digno. E chega a nós hoje dizendo, eles sem nós, todavia, não seriam aperfeiçoados. E aí ele disse, mas que coisa, que estilo literário, shakespeariano. Quem foi que escreveu Hebreus? A mamãe disse, não sei, dizem que foi Paulo, outros dizem que não se sabe ao certo. Não, é um cara shakespeariano. Livro interessante a Bíblia, eu vou ler todo. Aí veio aqui para o Gênesis. Aí a mãe, muito esperta, falou, eu conheço a cabeça dele, ele é crítico pra caramba. Gênesis ele até que vai topar. O Êxodo, ele já vai achar que esse negócio de abrir o Mar Vermelho, ele é muito racionalista. Mas se ele sobreviveu ao Êxodo, ele morre no Levítico. Assim, advogado, com aquelas leis lá, de se um cachorro fizer isso, mata, não sei o quê, ele todo humanista, não vai dar certo. Ele falou, olha só, Caio, esse é um livro diferente de todos os outros. Esse aqui, para a gente entender o começo, a gente tem que ler primeiro o fim. Então, eu queria dizer o seguinte, lê aqui de Mateus para frente, olha, até o Apocalipse. Depois que você tiver lido de Mateus ao Apocalipse, aí você vai conseguir de Gênesis em diante entender alguma coisa. E o pior não é isso, ele acreditou na mamãe. Aí ele começou a ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Chegou no capítulo 19 de João, 3 horas da manhã mais ou menos. Ele começou a ler 1h30, 2 horas da tarde. Vocês vejam que não é muita coisa a ler. É curto. A gente não lê porque a gente não quer. Porque se a gente quisesse, lia o Novo Testamento toda semana, se a gente quisesse. Aí ele começou a ler. 3 da manhã ele estava em João
19, e olha, dando umas meditadas. Aí, era a quarta vez que ele lia sobre a crucificação de Jesus, a morte de Jesus. Uma em Mateus, outra em Marcos, outra em Lucas, agora em João. E ele disse que quando chegou aquela quarta vez, caiu sobre ele aquela consciência absolutamente esmagadora de que Jesus não tinha morrido por causa dos judeus, nem por causa dos romanos, não era um problema do Sinédrio, nem tinha sido frouxidão de Pilatos. Ele disse que entrou na cabeça dele aquela consciência esmagadora de que ele tinha matado Jesus. Eu, Caio, matei Jesus. Jesus morreu por mim. Eu sou o assassino de Deus. Se um cara que chega a essa conclusão, lendo de 1h30, 2h da tarde, até 2 da manhã, entendeu que tem gente aqui que não entendeu até hoje. Eu matei Deus em Cristo, não foi ninguém, fui eu. Se não houvesse mais ninguém no planeta, só eu, teria acontecido isso. Porque eu tenho feito esse homicídio divino todos os dias na minha vida, por vários modos e de várias formas diferentes, quando eu recuso amar o amor e acolher o amor, e a verdade, e a piedade na minha vida, e cultuo outras coisas, eu mato a graça de Deus aos homens. E ele se ajoelhou ali, na mesma hora, sozinho, e começou a dizer: Jesus, me perdoa, Jesus, eu te matei, me perdoa. E ele disse que estrondava dentro dele uma voz poderosa, que lhe perguntava: e tu perdoas os teus inimigos? Ele tinha deixado em Manaus 8 inimigos, aos quais ele dizia que se encontrasse ele matava. Ele que nunca fora disso, aqueles 2 anos em Copacabana ele andava armado, ainda para aumentar a minha agonia. Ou ele usa essa arma para dar um teco na cabeça, ou se encontrar um amazonense desse em Copacabana, e Copacabana era uma república de amazonenses na década de 60, meu Deus, vai ter uma tragédia da rua. E aquela voz a ele: e tu perdoas os teus inimigos? A ele de novo: Jesus, me perdoa, Jesus, chorando. E a voz: e tu perdoas os teus inimigos? E ele diz que pela 3ª vez ele pediu a ele, a Jesus: Jesus, me perdoa. E aquela voz rebumbou dentro dele de novo: e tu perdoas os teus inimigos? E ele levantou dali, havia mais, mas ele separou 8 cartões de Natal, era véspera de Natal, e ele pegou 8 dos cartões que estavam sobre a mesa, em branco ainda, e escreveu uma mensagem em cada um dos 8, dizendo: aquele que disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, me ordena a vir até a tua presença, te pedir perdão por todo o mal que eu te possa ter feito, e a dizer que tu estás perdoado de todo o mal que tu possas me ter feito, desde agora e para sempre, em nome de Jesus, Caio. Mandou para os 8. 6 responderam imediatamente, aceitando. Um pegou um avião e foi até o Rio abraçá-lo, e apenas o 8º disse que homem que era homem não se retratava, mas ele não estava nem aí. Literalmente, eu assisti um ser entrar em estado de levitação. Parecia que ele não tocava mais o chão, que ele estava andando um palmo acima do chão. Sabe aquela bobeira santa quando cai sobre um cara? Andando na rua, todo mendigo existia para ele. Todo.
Aí ele parava em cada lugar com cada um. Como é seu nome? E vai. Toda criança existia para ele. Todo pobre era um rei para ele. Todo ser humano tinha uma primazia absoluta. Ele ficou tomado de um olhar de perplexidade, de amor e de graça em todas as direções. Aí advogar para ele se tornou um problema muito sério. Porque ele dizia, eu sou um advogado bom desse jeito, porque eu também sou um mentiroso maravilhoso. Então dou nó em pingo d'água. Pego a lei, manipulo, o pessoal não é muito inteligente. E você monta uns arrazoados, o resto é drible. Vapo, e pá, e só dinheiro no bolso, e pá, cada honorário fabuloso. E agora? Como é que eu vou advogar? Porque agora é sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. E especialmente o tipo de causa que ele advogava, aquelas causas cabeludíssimas. Justamente por isso os honorários eram enormes. Onde uma dose extraordinária de mentira, de sofisma, eram requeridos para que você fosse bem sucedido. E ele, o que eu vou fazer, meu Deus? Não vou fazer nada, não, eu só vou falar a verdade. Aí ele começou a ter problema com os clientes. Houve cliente que quis matá-lo. Um deles pegou uma arma, foi até o escritório e disse, eu vou matar aquele desgraçado, daquele meu advogado. Porque o cara contratou o papai porque ele queria se vingar de um ex-compadre. Era uma causa que já se arrastava há 25 anos. E o papai olhou lá os autos e viu que era fácil resolver. Não sei por que não resolveram antes. Chamou a outra parte, falou, olha, se eu aplicar tudo que tem aqui em favor do meu cliente, você vai ter um prejuízo, você vai ir à falência. Então por que você não se poupa e você não faz o que é justo? E disse a ele o que ele deveria fazer. O que seria uma vantagem assim financeira enorme para o cliente do meu pai. E o papai crente que estava abafando, né? Ligou para o cliente, falou, olha, está resolvido, o senhor vai ser indenizado em milhares e milhares, vai ganhar uma fábula. Aí o cara nem disse sim nem não, bateu o telefone, botou uma arma na cintura e disse, eu vou lá nesse escritório matar esse advogado. Porque eu disse para ele que o que eu queria era vingança. E ele veio me remunerar com dinheiro. Eu queria era ver aquele desgraçado morrer. Passar necessidade. E o homem chegou lá com aquele desespero de morte no coração. E papai estava jejuando e orando, lendo a Bíblia sozinho na hora do almoço. No escritório, todos tinham saído e ele ficou sozinho. Lá no gabinete dele tinha uma parede de vidro, assim, aqueles vidros que você não vê bem o rosto da pessoa, mas discerne quem está dentro. E o indivíduo chegou aqui de fora, viu o papai lá na mesa, na escrivaninha, falou, tá aí o desgraçado. Aí pegou o revólver, botou aqui ao lado, e papai de cabeça baixa, lendo a Bíblia e chorando. Ele disse que o coração dele estava queimando, ardendo de amor por Deus. Quando a porta abriu e aquele cara entrou com a arma na mão, assim, apontando para ele, ele disse que nem viu a arma. Estava no outro, ele disse, ô, seu fulano, Deus o abençoe. Aí o cara ficou olhando e as lágrimas escorrendo pelos olhos dele e falou, desculpa a minha falta de compostura, é que eu estou lendo aqui a palavra de Deus, ela está me incendiando. E o cara com uma arma na mão, e o papai nem aí para a arma dele. E eu estou aqui lendo, olha só que coisa linda. E leu para ele o texto.
Aí o sujeito falou, olha aqui, o senhor não está vendo essa arma aqui não? Aí o papai disse, é. O que o senhor está fazendo com essa arma na mão, seu fulano? Ele falou, eu vim aqui descarregar essa arma no seu peito, porque o senhor me fez ganhar dinheiro e não me fez obter a vingança que eu queria. Eu não queria dinheiro, eu queria vingança. Mas quem é que pode matar um homem que está cheio desse negócio que enche o senhor? Aí papai disse, que é isso, amigo? Sente aí. E o evangelizou e o levou a Cristo. E o escritório dele foi virando aquela coisa, aquele centro de convulsões espirituais. Era cliente que chegava lá, daqui a pouco estava o cliente de joelho, ele com a mão na cabeça do cliente. Eram devedores que não tinham com o que pagar, ele ia lá, perdoava tudo. E aí dizia, olha só, mas me faz um favor, vem comigo lá num culto. E ainda vem te pegar em casa, você não me deve mais nada não, mas vamos ouvir a palavra. Ou então, é a história daquele indivíduo que devia a ele um dinheiro grande e nunca o remunerava, mas ele tinha mais um sócio no escritório, bem minoritário, que era um sujeito ávido por recurso e ficava enchendo a paciência dele. Mas, doutor Caio, eu sei que o senhor não está nem aí para dinheiro, mas eu gosto. Então, só a minha parte. Aí o papai disse, tá bom, fulano, deixa eu ir lá falar com ele. Aí foi lá nesse senhor Barros, dono de umas lojas no centro de Niterói. Aí ele chegou lá, o homem estava dentro do seu escritório, chorando. Aí ele disse, o que será que aconteceu com o meu cliente? E entrou o seu Barros aos prantos. E aí o papai disse, seu Barros olhou assim assustado, não vim lhe cobrar nada não. O que houve, seu Barros? O meu filho único, brincando com uma espingarda de ar comprimido, disparou contra si mesmo, vazou o olho. E o olho dele vai ser extirpado hoje às 14h. Vão colocar um olho de vidro posteriormente. O garoto perdeu o olho. Aí o homem chorando, e o papai disse que se encheu de fé. Falou, seu Barros, o senhor crê no Todo-Poderoso? E o seu Barros, o que, doutor? O senhor crê no Todo-Poderoso? Pode crer nele? Falou, doutor, eu mesmo não creio não, mas eu acredito que o senhor crê. Aí, se o senhor puder crer por mim e pelo senhor, eu aceito. Aí o papai disse, então se ajoelhe aí, seu Barros. Aí ajoelhou-se, o papai botou a mão sobre ele e falou, Jesus, o seu Barros diz que não crê, mas eu sei que ele crê. E se ele não crê, eu peço que o senhor aceite a minha fé por ele, porque eu creio por mim, por ele e pelo mundo inteiro, que o senhor pode agora dar um olho novo para o filho do seu Barros. E eu peço que tu deis um olho novo ao filho do seu Barros. Não tem nada a ver com o teu poder. Tu fizeste tudo do nada pela tua palavra. Se for tua vontade, faz isso. Agora, sabe que no meu coração eu já recebi um olho novo para o filho dele. Amém. Seu Barros pode ir para o hospital. E não tinha esse negócio de ficar pentecostal, aleluia, nada, tudo na serenidade de Jesus. Isso é uma segurança de quem sabe, não tem aflição nervosa de fé, não tem frevo. Pode ir para o hospital. Quando daqui a pouco está o telefone do escritório dele tocando. Seu Barros gritando do lado de lá. Doutor Caio, eu não sei que Deus é esse, mas deve ser o Todo-Poderoso. Porque eu cheguei aqui, o médico disse, olha, vai demorar pouco, vamos extirpar, fazer as asepsias, sarar, depois vamos fazer, um tempo depois, um implante desse olho de vidro. Hoje é só o extirpar. Não vai ser demorado. Assente-se aí.
E o meu filho lá, ele tinha acabado de olhar o olho do garoto todo seco, murcho para dentro. Quando foi depois, lá veio o médico. Entrou, 5 minutos depois saiu, me agarrou, me sacudiu, seu Barros contando. Quem é o seu Deus, meu senhor? Quem é o seu Deus?